Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus o Pai, de Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Bom estar de volta aqui. Quantos estiveram aqui pela manhã, para eu ter noção, a boa parte, aprenderam alguma coisa já hoje e colocaram em prática, porque o importante é a prática, irmãos. O Senhor Jesus lá em Mateus, no final do Sermão do Monte, capítulo 7, ele vai dizer a diferença entre a casa que fica de pé e a casa que cai. E quando a gente pergunta, faz essa pergunta que é básica, e aí a gente sempre é levado a dizer, não, é porque uma está na rocha e a outra está na areia. A diferença é o alicerce. Sim, mas eu quero saber o que é a rocha e o que é a areia e qual é o alicerce. E aí diz, não, mas é Jesus, tá? É Jesus. Não, mas não saia do texto. O que é que o texto diz que faz a diferença? A prática. A prática da palavra de Deus. Todo aquele que ouvir e praticar, vai vir, e se você comparar, 24 a 27, se você comparar 25 e 27, você vai ver que a mesma coisa que acontece numa casa, acontece na outra. Mas uma cai, e ele é enfático em dizer, é grande a sua queda. A diferença é a prática. Então, nós somos levados nesse caminhar de aprendizado, fechando o processo ensino-aprendizagem, depois de refletir sobre todo o conteúdo com o qual a gente é confrontado, colocá-lo em prática. É sempre uma pergunta, e eu vou fazê-la, quando terminarmos aqui, eu vou fazer a pergunta, eu faço sempre lá na minha paróquia, a paróquia quem chama é a professora Edmar, né, pastor Paulo Sérgio? E aí lá na minha paróquia, quando a gente termina, a pergunta que fica é, e agora? O que é que eu vou fazer com isso tudo que Deus me propiciou ouvir aqui? Não adianta só ouvir. Então, pela manhã nós começamos falando sobre o tema, nos fazendo refletir e pensar sobre o tema, e o tema tem um verbo aprendendo, e a gente viu, eu me meti na área, e o pastor, agora à noite, o pastor é pedagogo, né, pastor? Né? Então, agora à noite ainda tem, mas bem aqui atrás de mim, né? Aprendendo um verbo que está no gerúndio, que indica uma ação que está em movimento, que está acontecendo, e acontecendo quando? Agora? E daqui a 5 minutos? E quando a gente sair daqui? Voltando para casa? E vai dormir, e amanhã amanhece um novo dia. Então a gente está a todo momento aprendendo. A gente precisa ter essa consciência. Foi uma das coisas que a gente colocou muito rapidamente e resumidamente, falamos no processo ensino-aprendizagem, já repeti aqui, nós somos expostos a um conteúdo, seja ele teórico, seja ele prático, seja ele comportamental, atitudinal, e isso é o início do processo. Isso deve nos provocar uma reflexão, mas finalmente deve provocar uma mudança de atitude, uma mudança na maneira de pensar, uma mudança na maneira de enxergar as coisas e o mundo. Aliás, a mensagem do Evangelho, quando Jesus chega lá, Mateus 4,17, é uma mensagem semelhante à mensagem de João Batista, que o precedeu. Ele diz, arrependei-vos, que quer dizer simplesmente, mude a maneira de pensar. Mude sua maneira de pensar. E a gente é confrontado, e a partir de uma reflexão, a gente é levado a mudar a maneira de pensar, de encarar, de enxergar, de opinar sobre determinada coisa, sobre determinado assunto. E aí eu pedi permissão à coordenação do evento, e a gente disse que ia trabalhar e caminhar. Pela manhã nós, pelo tempo, na verdade, apertado, a gente não trabalhou muito na carta de Paulo aos Filipenses, mas agora à noite nós vamos passear mais um pouquinho na carta de Paulo aos Filipenses, uma das cartas da prisão, chamada carta da alegria. Eu não pude fugir, na verdade a minha mente, eu creio que o Espírito não me deixou ir para outro lugar, senão lembrar da carta de Paulo aos Filipenses, porque Paulo, ao escrever essa carta, como já disse, ela está entre uma das 4 cartas escritas da prisão, e estar preso, e não era uma prisão como a gente conhece hoje, ele não estava de tornozeleira eletrônica, apesar de os comentaristas nessa fase, ele já estava em prisão domiciliar. Paulo era um cidadão romano e já tinha apelado e aguardava o resultado. Como cidadão romano, ele já sabia mais ou menos, o imperador era gente boa, era um tal de Nero, né? Então ele mais ou menos, eu creio que Paulo já sabia o que vinha aí na carta aos Filipenses. Ele vai falar, ainda que eu seja oferecido como sacrifício em libação, ele já sabia
que estava de partida, lá no início do capítulo 2, ele vai dizer: eu já estou em dúvida, eu queria estar com Cristo, ou seja, eu já sei o que pode vir por aí. Então ele está numa situação adversa, e ele fala, esta é uma carta escrita numa situação adversa, numa situação de prisão, esperando uma sentença de morte, e ele consegue escrever e dizer para a sua igreja: alegrem-se no Senhor. Vou dizer outra vez, alegrem-se. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, só para nós basearmos e começarmos a nossa viagem essa noite, os versos 10 a 13, o 13 a gente conhece muito bem, e depois, a ordem eu coloquei assim mesmo de propósito, o verso 4. Capítulo 4 de Filipenses, de 10 a 13, e o verso 4 do mesmo capítulo ao final. Estou usando a Nova Almeida atualizada. Eu disse até, eu não olhei para a tela de manhã, e agora à noite eu vi que vocês têm essa versão aqui, não é muito comum. Se você não tem, a mais próxima vai ser a Almeida atualizada, mas vai estar sendo projetada, você pode acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: fiquei muito alegre, não foi pouco alegre, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Verso 11, eu chamo a atenção para o verso 11, eles: digo isto não porque esteja necessitado. Abra um parêntese, porque ele tinha acabado de receber uma oferta, um donativo daquela igreja. Fecho. Então ele estava dizendo que não estava alegre por isso. Não era essa a razão da alegria. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi, ele fala de novo, o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. E o 13 ele diz: foi fraco? Tudo posso naquele que me fortalece. E o verso 4, que nós já citamos, ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A carta da alegria. Como alguém estando preso pode estar alegre? Então, eu quero convidá-lo a aprender com quem aprendeu a viver com alegria. E eu agradeço o coral, porque eu creio que foi a Alegrar-me-ei, que tem bem um texto de Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é essa canção aí? Eu me perdi. E a poesia de Fernando, claro, está aí. Fernando, se eu chegar aí com essa capacidade de decorar, o homem deve decorar, e fácil de decorar a Bíblia toda, né? Dando frutos. E aí a gente, quando acontece isso lá pela igreja, eu desafio a juventude, pastor. Porque hoje o negócio é mais na facilidade, né? Então, para que decorar se eu posso colar, né? Mas só que a coisa é diferente, no reino de Deus é sempre diferente. Vamos aprender com quem aprendeu a viver com alegria? Eu quero destacar, e eu agradeço, Raquel, pela oportunidade que a gente vai. Eu nunca tinha percebido algumas coisas em Filipenses, e aí eu já estou aqui com um estudo pronto em todo o livro de Filipenses, rapidinho, mas isso custa umas horas de madrugada, né? A gente acorda umas 4 da manhã, e aí a gente vai. Eu quero que você me acompanhe em alguns tópicos ou algumas características. Uma primeira coisa que a gente observa, eu só vou destacar algumas das que eu consegui pontuar, direcionado pelo Espírito Santo. Uma primeira atitude ou característica de quem aprendeu a viver com alegria é a capacidade de enxergar pontos positivos mesmo em situações adversas. Eu quero convidá-lo ao mesmo livro, é claro que a gente está em Filipenses, não feche a sua Bíblia, acompanhe, e nós vamos ler do capítulo, nos versos 12, 13 e 14, do capítulo 1.
capítulo 1, 12, 13 e 14, nós encontramos assim Paulo dizendo: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Verso 18 ele diz: mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Quem aprende ou quem aprendeu a viver com alegria, e nós estamos sendo confrontados com esse conhecimento para depois refletirmos e percebermos o que temos que mudar na nossa vida. E Paulo vai falar lá na frente, no capítulo 2, ele vai aconselhar aquele povo a fazer tudo sem murmuração. Façam tudo sem murmurar, para que vocês sejam aprovados e resplandeçam como faróis, como luzeiros nessa geração corrupta e perversa. E a gente precisa se policiar, a gente precisa estar se policiando, se vigiando. Talvez, minha esposa gosta muito desse salmo e desse texto bíblico, eu acho que é em Salmos, que ela vai dizer na sua oração: Deus, põe um guarda na minha boca, põe um anjo na minha boca. E a gente deve fazer mais essa oração, a gente deve se policiar, a gente deve prestar atenção naquilo que a gente fala, porque muitas vezes, meus queridos, a gente é murmurador, a gente reclama, como diz o ditado, de barriga cheia. A gente precisa tomar cuidado, porque você lembra de um povo que era um povo murmurador e que recebeu uma sentença dura, lá no início do relato bíblico? Pense, eu gosto daquele relato, principalmente daquele relato ali da viagem do povo de Deus no deserto, porque eu entendo que aquele povo somos nós hoje, nós estamos viajando, essa vida é um deserto, sim ou não? É uma vida de escassez, uma vida de aborrecimento, de contrariedade, de crise. Mas vamos caminhando, a nossa esperança é que a gente está caminhando para Jerusalém celestial. Aquele povo caminhava para Canaã, debaixo de uma promessa feita por Deus. Você está debaixo de uma promessa? Você tem a marca da promessa ou você só canta? Eu tenho a marca da promessa. Cantar, e Raquel veio e disse: é uma música linda de cantar. Realmente é linda de cantar, como a totalidade das nossas canções, são muito lindas de cantar. Na boca é doce como mel, mas no ventre, não foi assim com o livro, João com o livro? Toma, come, na tua boca vai ser doce como mel. Essas palavras, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia e a Bíblia fala, e o Espírito fala, e a gente vem para cá e de manhã, alegria, o fruto do Espírito, sai alegre, pelo menos os relatos que tive, eu tenho certeza que ninguém ficou triste, e aí a gente é impactado, mas quando vem a adversidade para você colocar em prática, aí amarga como fel. Paulo estava preso, Paulo estava, ele diz aqui as algemas, mas ele conseguia ver na situação de prisão dele, na situação adversa dele, algo de positivo. Para a gente viver com alegria, a gente precisa aprender a enxergar, sempre, em qualquer situação, aquilo que de positivo existe. E nós lembramos de manhã o texto de Eclesiastes, onde o escritor sábio vai dizer que é melhor ir à casa onde há. Quem aqui gosta, coloca na agenda aí, coloca na sua lembrança aquele velório que você foi? Amanhã vou alugar uma roupa, um traje, porque amanhã vou a um velório, Marcos Sandro. Vou pegar uma beca, vou no shopping, vou fazer compra, porque quarta-feira tem um velório. Essa é a palavra de Deus que a gente vai... Quer viver com alegria? Temos que aprender
a enxergar a vida de uma forma diferente. Temos que aprender a reclamar menos, a murmurar, aliás, murmurar jamais. A palavra murmurar, a tradução dela é uma reclamação silenciosa. É como resmungar. Esse culto que não termina, essa música que isso é murmurar. E murmurar é veneno, irmãos. Murmurar adoece. E veja, uma pessoa que estava presa, ou presa, sabendo que a qualquer momento a sentença ia chegar, mas o que ele diz aqui no texto é: eu quero que vocês saibam. Ele estava escrevendo para uma igreja que certamente estava triste pela situação de prisão dele. Vocês, olhe, saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. A minha prisão tem contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que a guarda pretoriana era a guarda romana. E todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Sabem a razão pela qual eu estou preso. E os irmãos, porque eu estou preso, em sua maioria, estimulados pela minha prisão, ousam falar a palavra com mais coragem. Quantos de nós seríamos capazes de enxergar a situação desse jeito? Só você está preso normalmente, coitadinho está preso, não, coitadinho. Paulo estava dizendo: ó, não me chamem de coitadinho, não tenham pena de mim. Pelo contrário, essa situação tem contribuído para que o Evangelho do Senhor Jesus cresça. Queremos aprender a viver com alegria, como Paulo aprendia a estar contente em qualquer situação. Aliás, contente quer dizer satisfeito, completo, sem necessidade de nada. Então Paulo estava dizendo: eu estou preso, mas não me alegrei por causa da... Agradeço a oferta que vocês mandaram, mas não é por isso que eu estou alegre. Eu aprendi a passar necessidade, a ficar alegre. Aprendi a ter alimento na mesa e estar alegre. A despensa cheia, estar alegre. Dinheiro na conta, estar alegre. O salário atrasou, continua alegre. Saiu o resultado das eleições. Estou alegre. Está preparado para isso? Você está preparado para isso? Igreja do Senhor Jesus. Está preparado para orar por quem quer que seja? Com alegria no coração, porque a nossa alegria é a alegria no Senhor. E o texto de Tiago vai falar: meus irmãos, outro texto contraditório, tenham por motivo de grande alegria passar por poucas provações, várias, muitas. Então eu devo me alegrar pela provação, eu devo me alegrar na dificuldade. Não, minha alegria é no Senhor, que me sustenta na dificuldade. E eu vou para o profeta e vou para o Antigo Testamento, para Isaías. Quando eu passar pela água, o texto não diz que ele vai me tirar, me livrar da água. Daniel foi para a cova dos leões. Os amigos de Daniel foram para a fornalha de fogo. Mas aí entraram 3, e quando o rei olhou, viu 4. Mas eles foram para a fornalha? Foram. Daniel foi para a cova dos leões? Foi. Quando passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Mas você vai passar pelo fogo. Você vai passar pela água. E a gente precisa aprender a, em toda e qualquer situação, enxergar o que há de positivo. E se é por causa do Evangelho, como os apóstolos, depois de açoitados, diz o texto no livro de Atos, que eles saíram alegres, por ter sido dignos de apanhar por causa do Evangelho. Meus irmãos, a gente está muito distante, reclamando, resmungando, ninguém chicoteado, ninguém apanhando, ninguém acorrentado, talvez maltratado, xingado, mal compreendido, mas por causa do Evangelho, glória a Deus. Deus vai sendo glorificado. Primeira coisa, capacidade de enxergar pontos positivos, mesmo em situações adversas. Uma outra característica de quem aprendeu a viver com alegria em qualquer situação é ter, meus irmãos, a motivação correta para viver ou para continuar vivendo. Capítulo 1, de 21 a 25,
da mesma carta, continua em Filipenses, ele vai dizer, porque, e aí estava na canção que o coral cantou, porque para mim o viver e o morrer. Entretanto, se eu continuar vivendo, veja o que ele diz, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Alegria na fé. Qual tem sido a minha e a sua motivação para viver? Qual tem sido o motor que lhe impulsiona? O que é que tem movimentado a mim e a você? O que é que tem me feito me mexer como cristão? Às vezes, não poucas vezes, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós desanimamos, nós queremos largar o arado, porque a nossa motivação está colocada de forma equivocada, em alguém de forma equivocada. Às vezes a minha motivação está no pastor, lá, aqui, eu acho que só muda o endereço, pastor, eu já tenho idade para saber, e digo lá, olha, todo lugar é assim, não tem a ovelha do pastor, se o pastor não está, o santuário fica mais vazio, porque algumas ovelhas daquele pastor não vêm. Então lá eu só aviso que não estarei lá, assim, na última hora. Eu já adotei isso comigo, não aviso, porque se eu avisar no domingo anterior, eu ainda digo, olha só, a igreja permanece aqui, o culto vai acontecer, mas às vezes a gente coloca a motivação no lugar errado, na pessoa errada. A motivação de Paulo era Cristo. A motivação para continuar vivendo era Cristo. E às vezes, isso é importante demais, irmãos. E aí eu falo também, me dirijo também especificamente ao idoso, né? E agora, do alto dos meus 5.3 rodado, eu fico observando e adotando algumas práticas já por antecipação, e tem muita gente aqui, né, não só o idoso, mas aquele que ainda não chegou na idade estabelecida para ser considerado idoso. Você precisa escutar essas palavras que não são minhas, vêm direto do texto bíblico e do apóstolo Paulo, que numa situação adversa, de prisão, aqui ele ainda não era idoso, os comentaristas vão dizer que ele tinha em torno aí dos seus 53 mesmo, vai morrer com 67, 68, é isso aí que está mais ou menos a concorde. Mas ele, com muita experiência, com muita maturidade, com muita vivência, nos dá conselhos preciosíssimos. E um deles é esse: olhe, tenha a motivação correta, cuidado com sua motivação, cuidado com aquilo que você coloca como o seu motor, aquilo que lhe impulsiona para a vida. Você que é casado, que é recém-casado ou casado há muito tempo, a motivação é seu marido, é sua esposa. Cuidado com essa motivação, porque quase 100% da vez um vai primeiro. E aí o que eu tinha de força, de motivação para viver, era o meu cônjuge, e ele foi embora. E agora? E a minha vida? A minha vida, ela para. E a motivação de Paulo, ele vai dizer, para mim o viver é Cristo. E o morrer, se eu morrer, aí você é crente. Quem é crente aqui tem o Espírito Santo, eu fiz a pergunta de manhã, a maioria. Se morrer, vai para onde? Está salvo? Com certeza? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Aí o resto eu não vou cantar não, que a gente vai... Amém, se eu morrer, aí vem uma pandemia, aí vem o Covid, depois vem a varíola do macaco, depois vem a meningite, depois vem a tuberculose, e aí esvazia, a gente não sai mais, não vai mais para lugar nenhum, porque se morrer,
E eu fico com medo de morrer, e aí agora eu não vou visitar, e o irmão vai para o hospital, senão eu não vou nem passar perto. Se ele morrer, é ele lá. Ô irmão, se eu sou crente, se morrer, se eu tenho uma missão, não vamos brincar, mas se eu tenho uma missão a cumprir, a missão do Evangelho é aquilo, o que se cumpre na minha vida são as palavras, não é para a gente fazer meninice, criancice, tomar posse e sair dizendo palavra aí à toa, mas o Senhor Jesus disse que Ele nos daria, aliás, nos deu o poder sobre todo principado, toda potestade, para pisar serpentes e escorpiões, e nada, coisa alguma, me fará dano. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, agora vão. O poder está com vocês, e foi uma pergunta que a gente muito fez de manhã. Você é habitado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus? Então o maior poder que pode existir, está dado, ou foi dado, a cada um de nós. E Paulo, consciente disso, preso, numa situação de debilidade, aguardando uma sentença de morte, ele consegue dizer, olha, para mim o viver é Cristo. Ele estava num dilema, porque naquela situação ele já dizia, eu estou aqui num dilema, entre continuar vivendo, ou morrer, numa situação de prisão, será que prisão, sem muita esperança de sair, crente, missão cumprida, porque lá na frente Timóteo ele vai dizer, combati o bom combate, já combati o bom combate, já fiz de tudo, né? Chega na idade, os cabelos já estão brancos, né, Damares? Não tenho mais nada para fazer, vou parar por aqui, vou fazer o que mais? Já fiz de tudo, já cantei no coral, já servi ceia, já fui diaconica, já visitei, já fui professora, sou professora, o que é que eu vou fazer mais? E aí a gente vai, quem tem esse pensamento, vai definhando, vai parando de sonhar, vai parando de planejar, já morreu. Está vivo porque está respirando, mas já morreu. E Paulo começa a dizer, não com esse desejo, mas ele começa a dizer assim, eu estou desejoso de ir morar com Cristo. E agora já não sei o que eu vou fazer. Quero ficar e ao mesmo tempo quero partir. Mas ele encontra algo que o faz tomar uma decisão. Se eu continuar vivendo, diz no verso 22, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ainda posso dar frutos. Ainda tenho força para fazer. E o pastor falou das limitações na sexta, né, pastor? Mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele que nos dá a alegria sobrenatural. Ele é que nos dá força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ainda toca o piano, irmã Ideia? Será? Eu creio que sim. Não, ainda tenho condição de ler uma partitura. Ainda toco o piano. Não aposente não, toque seu piano. Toque. Enquanto puder tocar, toque. Morra tocando. Morra louvando. Você canta, você toca, você prega, você lê a palavra, você ora. Reúna pessoas para orar. Ore. Abraça. Eu não posso mais sair de casa, eu não posso mais ir para a igreja. Levante um ministério de oração, de intercessão. Ore pelo telefone, ore pelo celular. Faça uma lista de mensagem, passe uma lista de mensagem, receba pedido de oração. Irmãos, converse com o pastor. Pastor, manda o pessoal que tem pedido de oração, mandar para mim. E eu vou orando, porque eu só estou em casa mesmo, eu vou ficar orando, eu oro. Eu lembro do ACC, não sei quem era que falava que ele estava na sala de oração e ele levava, é um parênteses aqui, mas eu falei de oração, eu lembrei disso, levava a lista telefônica e começava a orar na ordem alfabética. E quando terminava, eu não sei mais o que é que eu vou orar, que eu já orei pelas letras todas e não sei mais do que eu vou orar. Você pode orar. Você não pode caminhar, não pode pular, não pode subir, daquela escada eu não posso subir. Ore. Tem muita gente precisando de oração, e a oração do justo pode muito em seus... Procure uma razão para viver. Procure algo para fazer. E se você é crente, é algo que tem a ver com o Evangelho, com a expansão do reino, com ganhar almas, com levar a mensagem de esperança, com falar que Jesus Cristo salva, com atender o telefone como Leide atende aqui. Jesus Cristo é a única esperança. Bom dia, Leide.
Não é assim? Ou mudou? Era assim, né? É assim. Aí a pessoa está lá, aí tem marcos de Jesus também, que tem uma... Jesus te ama. Eu não faço isso, irmãos. Eu não faço, eu queria fazer, não faço. Não, tem coisa que não é, né, para todo mundo. A gente fica, eu não sei, a gente fica com vergonha. Aí Jesus vai dizer que os filhos das trevas são mais espertos do que o filho da luz. Porque se o cidadão lá quiser atender ele xingando, ele vai xingar e não está ligando para você. Você vai desligar na cara dele, mas ele já lhe xingou. Aí o telefone é seu, alguém ligou para você e você... Pronto, ele fala com você se quiser, mas Jesus te ama. Bom dia. Procure algo para lhe motivar. Paulo, e ele vai dizer, lá na frente ele vai dizer no 24, por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Ainda tem gente na sua família que precisa ouvir de Jesus. Pronto, faça disso sua motivação, sua razão para viver. Pregar o evangelho para aquela pessoa, testemunhar para aquela pessoa, orar por aquela pessoa. Paulo diz, por causa de vocês, eu prefiro continuar vivendo. Alguém que aprendeu a viver com alegria, ele procura a motivação correta para continuar vivendo. Não deseja morrer. Deseja continuar vivendo, mas com a motivação correta. Há uma outra característica que a gente observa, e essa nós vamos encontrar no capítulo 3, nos versos 13 e 14, que é a capacidade para entender a necessidade de prosseguir a partir do lugar onde está. É a vontade de aprender. É não achar que já deu o que tinha que dar, que não tem mais nada a aprender, ou que não tem mais nada a ensinar. No 13 e 14 do capítulo 3 tem assim, irmãos, quanto a mim, a gente conhece muito esse trecho também. Ele está falando da ressurreição em Cristo, do prêmio, da soberana vocação. Ele diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. E aí ele vem com vários verbos. Primeira coisa, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele estava motivado. E ele falava, a pregação dele era o dilema e a discussão entre a salvação pela lei e pela graça, e aqui ele vai falando da ressurreição, nesse capítulo especificamente, e aí ele vai dizendo, irmãos, eu não alcancei. Eu estou falando para vocês, eu estou pregando para vocês, mas eu não penso que eu já alcancei. Mas eu decidi fazer uma coisa. E aí, algumas ações. A primeira delas, eu sigo, Emília, esquecendo das coisas que ficaram para trás. E aí a tal da, não falo tecnicamente, nem entro no campo psicológico ou psiquiátrico, mas vem a tal da depressão, né? Que alguém já disse que depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. Na ansiedade eu trago o amanhã para cá. Na depressão eu continuo vivendo lá atrás. Naquele momento de perda, naquele momento de tristeza, naquele dia que alguém me magoou, naquele dia que o pastor disse alguma coisa, o irmão falou alguma coisa, o irmão pisou no meu pé, o irmão não falou comigo, e aí eu guardo. Não tem gente assim? Só não. No ano de 1976, a gente estava ali no Mercado Central de Aracaju. Eu me lembro como hoje. Você estava com aquela calça jeans, camisa xadrez, e você me chamou de feio. Conhece alguém assim? Vive do passado. Carrega o passado. Rancoroso. Vai levando. Essa pessoa não pode ser feliz. Quem carrega essas coisas, quem carrega o passado, não pode viver na felicidade. Não falo dos momentos felizes, eles são bons para a mente. Mas dos momentos tristes, dos momentos de lágrimas, dos momentos de angústia, Paulo dizia, eu quero esquecer.
Eu preciso prosseguir. Mas ele não para no esquecer. Porque esquecer não é apagar da memória, que isso aí é amnésia, né? Também é patológico. Não é isso. Mas ainda que lembre, lembra sem dor. Olha para frente. O retrovisor, uma literatura, acho que é de Joyce Meyer, que ela vai falar que o passado, aliás, não é ela, é uma frase que diz: o passado é um excelente professor, preste atenção, o passado é um excelente professor, mas um péssimo companheiro de caminhada. Você entende isso? O passado serve para eu olhar, tirar lições e, sendo elas negativas, erradas, não repeti-las na frente. Quem aqui é habilitado, dirige aí veículo automotor? Você tem retrovisores, né? Você anda o tempo... Para que serve o retrovisor? Você anda o tempo todo olhando para o retrovisor? Se dirigir o tempo todo olhando pelo retrovisor, vai dar certo? O retrovisor é para se orientar. O que é maior, o retrovisor ou o para-brisa? Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa prestar mais atenção no que está à frente, no que eu vou fazer para frente. Né, Damari? Vou falar com você de novo, porque você está com essa frase agora: se eu tenho menos tempo para frente do que para trás, não é isso? O idoso tem menos tempo lá, não sei quanto é não, Deus é quem sabe aí, né? Isso é sem contar a eternidade, porque se for eternidade aí não funciona, é mais tempo para frente. Mas na terra, o tempo menor de vida é para frente, para trás. Então eu olho, eu foco, eu presto mais atenção no que está à frente, não no que está... É Paulo. Eu quero esquecer do que ficou para trás. Eu não quero lembrar daquele ano, eu não quero lembrar daquele episódio, eu não quero lembrar daquele hospital, eu não quero lembrar daquele momento. Esqueço das coisas que ficaram para trás. E pronto, ele para aí? Ele continua. Esqueço das coisas que ficam para trás e avanço. Irmãos, é tudo ao mesmo tempo. É esquecendo e avançando. Esquecendo e avançando. Esqueço do que fica para trás e eu gosto da Bíblia nas versões tradicionais porque elas nos parecem redundantes, mas é para enfatizar. Avançando para as que estão adiante de mim. Se eu vou avançar, seria lógico que já estivessem na frente, mas ele é enfático em dizer: eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão adiante ou diante de mim. Ele parou? Não. É interessante que no 14 começa como? Prossigo para o alvo. Porque às vezes a gente até esquece. A gente até avança. Avança, dá um passo. Você sai daqui, sai motivado, né? Saiu de manhã, alegria, fruto do Espírito, sai agora, eu preciso esquecer. Não, é verdade, Deus falou forte comigo, eu preciso esquecer, não quero mais lembrar daquilo. Sabe de uma coisa? Vou caminhar. Aí dá um passo, dá até 2. Amanhã, o inimigo é especialista em fazer isso, ele traz a memória. Aí você recua. Por isso que Paulo diz: não basta esquecer. Não basta dar um passo. É preciso prosseguir. Prosseguir. Você quer aprender a viver feliz, viver com alegria, aprender a viver com alegria e viver com alegria, é preciso ser capaz de entender que é necessário prosseguir. A gente precisa caminhar. A vida segue. As coisas vão ficando para trás e a gente precisa seguir olhando para frente. 2022 já acabou, né?
Já acabou, no Brasil já acabou. Tem eleição domingo, depois já tem pré-caju em Aracaju, infelizmente. Essa desgraça voltou. Ou está filmando, mas eu já falei, é isso aí. Voltou, para mim é mesmo. E eu falo com categoria, né, Lisiel, que eu trabalhei um bocado nesse negócio aí, né, e nada de bom isso vai trazer. Então em Aracaju vem pré-caju e na sequência o Brasil vai para a Copa. Acabou. Para frente Brasil. Acabou, irmão, o ano acabou. Mas você não pode dizer, o ano acabou, então vou cruzar os braços, não vai acontecer mais nada, não quero fazer. Não, irmãos, esquece as coisas que ficam para trás, vamos avançar e vamos prosseguir. Há muito o que fazer, há muitas almas a conquistar, há muito projeto de evangelismo na rua, né, Ruth? Para fazer no comércio, né? Há muito projeto para fazer, há muita gente para evangelizar, há muita gente precisando ouvir que só Jesus Cristo salva. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Não para, só para quando Jesus voltar. Quem vive, ou quem aprendeu a viver feliz, e Paulo, de novo eu digo e enfatizo, estava preso, estava escrevendo isso, ele é capaz de entender que precisa prosseguir. Se ele ficar só, estou preso, acabou, eu não posso fazer mais nada. Mas enquanto ele estava preso, o que é que acontecia na casa que ele estava preso? A casa virou o quê? Uma igreja. A casa virou uma igreja. Tem muita gente que não voltou da pandemia. Porque na cabeça dele, a igreja era isso aqui. Fechou. Tem muita gente que se acomodou. Vou olhar bem na câmera. Tem muita gente que se acomodou e não veio mais para a comunhão do povo de Deus e ficou em casa. Porque na cabeça dele, igreja é isso aqui. Aliás, agora até pensou, mas está pensando errado, igreja é em casa. Mas fica em casa e não participa da comunhão. E a palavra de Deus lá em Hebreus vai dizer, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Rasgou essa página da sua Bíblia, foi? Não é, meu irmão, não tá em grego lá não, no original foi grego, mas foi traduzido para nós, está em português. Não deixe de congregar. Sabe o que aconteceu com outro? Eu não estou falando com quem tem limitação, eu estou falando que teve gente que é por isso. Eu sou pastor de uma igreja local e eu estou falando aqui, mas lá é a mesma coisa. Por outro lado, também teve gente que caiu a ficha. Eu percebi que eu era um impostor. Eu não era crente de coisa nenhuma. Estava no lugar errado. E esse tempo que eu não fui para a igreja, eu não senti falta de nada não. Então, vou ficar por aqui mesmo para esse. Saíram de nós porque não eram de nós. Às vezes eu dou uma tangenciada assim, viu? Mas não está no esboço, mas se Deus manda, eu não programei, não está escrito. Então saiu, então você vai recebendo aí. Eu creio assim, né? A gente vai caminhando. Meus irmãos, é preciso ter a capacidade para entender a necessidade de prosseguir. Motivação, se você tem a motivação correta, você vai perceber que não é hora de parar, que você não pode parar. Como o crente não pode parar, a pregação do evangelho não pode parar, o testemunho de Cristo não pode parar. E isso se faz quando a gente entende que a alegria do Senhor é o que me move. Que para mim o viver é Cristo. Uma frase em uma das minhas leituras, e eu coloco nesse tópico aqui, essa frase me marcou, num dos livros que eu li, ele diz assim, é de um pensador, escritor norte-americano, chamado Alvin Toffler. Ele diz assim, o analfabeto, não sei quantos já ouviram essa frase, o analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. O tempo é esse. Você não pode viver no complexo de Gabriela. Eu nasci assim, aprendi assim, vou morrer assim, tem que ser assim.
Gabriela. Não, é tempo, e Deus é o Deus da novidade. Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Deus é o Deus que faz novos céus e nova terra, porque o primeiro céu já não existe e o mar já não existe. Deus é aquele Deus que é o Deus da nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então eu não posso viver na mesmice. Crente não pode viver na mesmice. Idoso, cristão, não pode viver na mesmice. É sempre novidade. Desaprendendo e reaprendendo. Vivemos num mundo tecnológico. Não sei se aqui é porque acho que o pessoal é todo, me arrisco a dizer, né? A maioria é tecnológico. Mas se não sei se a igreja tem uma estratégia, Raquel, de inclusão digital para o idoso. Se não tiver, já dei uma ideia agora aqui. Inclusão digital. Não sei muito mexer no celular. Vai aprender. Vai aprender, porque tem a informação da igreja, tem o boletim da igreja, tem só o QR Code. O que é isso? Que palavrão é esse? Não é palavrão não. Está ali. Vamos aprender. Não, eu não consigo aprender. Pronto, já acabou. Sabe outra coisa que eu percebi? A Bíblia, irmãos, a Bíblia é completa. Tem gente gastando bilhões, milhões com livro de autoajuda. Olha, aqui não é autoajuda não. É ajuda direto do fabricante. Manual do fabricante. Aí você não lê. Você não vai buscar, está tudo aqui, irmãos. Essa carta aos Filipenses, eu fui pesquisar porque me ocorreu, pastor. Espera aí, negócio de programação neurolinguística, PNL, que já ficou no passado. Sabe PNL, Marcos? Você conhece esse você é um gestor, o cara, né, estudado, PNL. Oh, irmãos, PNL, o diabo é um imitador, não estou dizendo que é do diabo, mas você vai ver as técnicas, irmão, está tudo aqui. Ressignificação. Você entender e ressignificar as coisas. Está aqui. Paulo fala disso aqui em Filipenses. Aí você vai dizer assim, eu não consigo. A PNL. Você já ouviu falar nesses programas aí de autoajuda, de imersão, que a pessoa vai numa quinta-feira, só sai de lá no domingo? Não é SCC não. Mas pensa que o SCC trabalha um pouquinho disso também, porque é uma overdose de palavra de testemunho, a pessoa sai de lá nas nuvens. Não é assim o testemunho? Eu saí nas nuvens. A gente faz isso, mano. Aí você diz, vamos fazer, pega aqui o celular. Eu não sei. Aí você, com a sua própria voz, você conhece gente que a voz da pessoa é a voz que ele mais gosta de ouvir? Aí você diz, eu não consigo. Amanhã, eu não consigo. Depois de amanhã, não tem jeito, eu não consigo. Resultado, você não vai conseguir. Isso é o contrário do que diz a palavra. Aí vai lá os especialistas na PNL e vão dizer, não, você tem que dizer, eu posso, eu consigo, eu vou, eu sou o bom, eu sou bonito. Se olhe no espelho e diga, você é bonito. Aí você vai para a Bíblia e Paulo vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu consigo, eu posso, eu já passei por necessidade e venci, então eu posso, eu consigo, eu vou tentar. Mas vai dizendo, não, eu não. Percebi essa coisa, disse, meu Deus, está tudo aqui, o Senhor deixou o manual completo aqui. A gente não vai estudar, agora você só descobre isso, né? Vai lá, mergulhando, orando, pedindo ao Espírito que lhe dê uma direção naquele momento de dificuldade, e o Espírito vai dizer, olha, está aqui. Você não pode dizer não posso. Converse com o Espírito Santo, que não é um amigo imaginário, ou é? Eu acho que outra vez eu já falei sobre isso aqui. Uma coisa interessante que a gente vê hoje é tanta gente falando, que a gente acha que está falando só, né? No meio da rua. Porque hoje os fones são Bluetooth, né? Aí a pessoa está com um pontinho aqui no ouvido e está pelo meio da rua, capaz de morrer, atravessando a rua, não sei o que, meu Deus do céu, lá vai ele atravessando a rua, falando só. E a gente tem um amigo imaginário, sim ou não, para conversar?
Não? Imaginário não? Como é o nome dele? Que caminha com a gente o tempo todo. Não descola da gente. Espírito Santo. E a gente não conversa. Vê como a gente é, às vezes, menos do que o que não é cristão. Eu não vou falar não. O cara está falando só. Você não vai estar falando só. Você vai estar falando com o Espírito Santo. Seu amigo Espírito Santo. Vai preparar aquela comida e não bate um papo com o Masterchef. Ele entende de comida? Não interessa o cardápio que tem lá. Se é da natureza, quem criou? Então quem domina? Qualquer receita, qualquer receita. Então, eu tenho que perguntar, Deus, me ajuda aqui a preparar essa panela, esse cardápio. Me ajuda aqui a consertar esse negócio aqui nesse carro. Me ajuda aqui a consertar essa torneira. O Espírito Santo. Quem aprendeu a viver feliz, ele tem a motivação, ele não diz não posso. Ele não diz eu não consigo. Ele vai e tenta. Ele vai e faz. Ele ora e vai dizer, Senhor, eu preciso aprender. Eu preciso prosseguir. Eu preciso deixar isso para trás. É motivar e decidir. E a gente vai finalizar. Tinha muita coisa aí, mas depois eu desafio você. Vai e faça, ore e vá lá no Filipenses. São 4 capítulos só em Filipenses. Vá nessa linha procurando características em Paulo de quem aprendeu a viver alegre em qualquer situação. Você vai encontrar. Eu encontrei pelo menos umas 9. Não tem, infelizmente, como abordá-las aqui. Tem mais, porque a palavra é uma fonte inesgotável, mas no final a gente precisa entender que quem aprendeu a viver feliz pratica tudo aquilo que tem aprendido. É o final do processo. Tem o conteúdo, você está pensando aí, Deus está falando através da minha voz, mas você está aí sendo confrontado e sua cabeça está trabalhando, sim ou não? É assim o tempo todo, você vai trabalhando ali, e as fotografias e os filmes e as cenas vão aparecendo na sua cabeça, mas no final é aquela pergunta, e agora? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso deixar para trás? Qual tem sido minha motivação? Eu tenho sido um murmurador? Eu tenho reclamado mais? Aliás, sobre reclamar, irmãos, eu quero dizer para você uma novidade, e o idoso principalmente. Nós temos muito mais razões para agradecer do que para reclamar. Quanto mais anos vividos, mais razões para ser grato. E Paulo era grato, ele começa aos Filipenses, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Ele tinha um coração agradecido. Meu irmão, Deus não gosta de murmurador. Uma geração morreu no deserto. Outra lição que você pode fazer, importante, né, se você tem essa tendência, vá revisar a história do povo de Israel no deserto, veja quantas vezes aquele povo, em que pese todas as manifestações de Deus, só as pragas do Egito, e o povo murmurava. Faltou água, murmurava. Deus manda a carne depois que pediram, aí eles enjoam na carne, reclama da carne. Reclama. E no Novo Testamento, creio que é em Hebreus que vai dizer que uma geração morreu, e diz lá a razão, morreu porque eram murmuradores. Em Massá e Meribá, eles murmuraram. Deus vai dizer, eu vou parafrasear, me irritaram. Deus olha para a gente e diz, meu Deus, ele está reclamando. É preciso colocar em prática, no verso 9 do capítulo 4, ele vai dizer, o que também, veja, é no capítulo 4, que é o último capítulo da carta, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, e o que viram, isso
ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz e o Deus da alegria estará com vocês. O que vocês aprenderam? O que nós temos aprendido, diz Paulo. O que vocês viram em mim? Eu estou preso, eu estou dizendo que eu estou alegre. Não fiquem tristes. Eu aprendi a estar contente em qualquer... Agora, vocês estão vendo isso? O que vocês estão vendo? Ponham em prática. Ponham em prática e o Deus da paz vai estar com vocês. Eu vou só pincelar, não vou detalhar, mas só para você, pelo menos ter a curiosidade de ir lá buscar, que Paulo também dá conselhos sobre combate à ansiedade. Eu acho interessante como naquela época, Jesus fala, tem 3 textos pelo menos no Novo Testamento que falam de ansiedade. Um foi Jesus que falou, o outro foi Pedro e o outro foi Paulo. Jesus fala, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Ou não andeis ansiosos por coisa alguma. Ore as aves do céu. E pense, ó Jesus ensinando o processo. Olhe para a ave do céu, aí você olha. Ele disse, pense agora, quanto você vale mais do que o passarinho? O passarinho cai do... Já viu um passarinho cair do fio porque estava com fome? Por falta de comida? Talvez morra aquele que está na gaiola, que depende do homem dar de comer. Mas o que papai do céu alimenta, não morre nenhum. Aí ele diz, quanto é que você vale mais, Beto, do que um passarinho, do que um pardal? Por que você está preocupado com o que vai comer e com o que vai vestir? Jesus morreu pelo passarinho? Não, irmãos. Jesus morreu por mim, por você. Esse é o preço da minha vida. Então ele cuida de mim. Ele vai... Ele diz, então não ande ansioso. Essa foi a palavra de Jesus. Pedro vai dizer, lance sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o Paulo vai dizer, não ande ansioso por coisa alguma, antes suas necessidades, todas elas, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. E o resultado, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. E esse termo guardará, eu gosto sempre de dizer isso, é um termo militar, é a sentinela, Elisiel. A paz de Deus é a sentinela, será a sentinela no seu coração e na sua mente. Quando você fizer o quê? Colocar todas as suas necessidades diante do Senhor. Oração é remédio para as emoções e para a mente. Mas às vezes, sem demérito nenhum dos psicólogos, a minha filha está terminando psicologia e a gente acompanha e encaminha muita gente para o psicólogo, mas às vezes a gente vai sem orar. A gente tem uma consulta com o psicólogo, o maior psicólogo que já existiu, que está disponível 24 horas por dia, e a gente não conversa com ele. Tantas vezes, acho que o pastor Paulo Sérgio tem essa mesma experiência, e a gente recebe alguém para aconselhamento, a gente diz um bocado de coisa, aí a pessoa não fica satisfeita, depois vai lá na consulta, paga, e depois, eu já ouvi isso, não sei se o senhor já ouviu, mas ele volta, pastor, eu fui no psicólogo e ele me disse exatamente o que o senhor falou. Eu disse, então, você pagou, não pagou para mim, né? Eu também não quero receber. Mas foi lá, pagou, para escutar. Ô irmão, está tudo aqui. Deus está lá, o Espírito Santo está dentro de mim. Ele intercede por nós, está lá, escrito. O próprio Paulo escreveu aos Romanos. O Espírito Santo intercede por nós. E mais, o Senhor Jesus. Vê se tem alguma possibilidade dessa oração não chegar. O Espírito Santo intercede por nós, diz o texto, com gemidos, com a linguagem que você não consegue falar. A gente só canta, Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. E aí, diz Paulo aos Filipenses, a paz de Deus vai guardar a sua mente e o seu coração. E finalmente, eu disse que ia só pincelar, ele também fala para cuidar da mente.
desviar a cabeça e o pensamento de coisas ruins. Irmãos, tem sido um tempo que a gente está sendo envenenado. Eu vou falar abertamente, esse tempo de eleições, de pré-eleições, tem sido um veneno para muito crente. Eu não suporto mais isso. Eu estou doido para chegar domingo e acabar com isso, porque a vida precisa continuar. A igreja precisa continuar pregando o evangelho, falando de Jesus. Com a mesma vontade, a mesma ousadia, a mesma força que tem defendido outras coisas e outros assuntos nesse tempo. Já vi que quando eu chego assim, estou chegando no final, né? De manhã foi assim, mas não está no programa não. A gente vai impregnando a cabeça, a mente, as emoções, o coração, com coisas que não frutificam, que não edificam. E Paulo, aquele que aprendeu a viver com alegria, ele diz, finalmente, capítulo 4, verso 8, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer viver feliz? Desvie seu pensamento, desvie sua mente daquilo que não frutifica, de coisas passageiras, de coisas terrenas, de coisas que causam sofrimento, de coisas que causam divisão, de coisas que causam facção, de coisas que causam discussão. Isso é obra da carne. Lá em Gálatas capítulo 5, 19, as obras da carne são manifestas. É porque a gente só enfoca o adultério, a feitiçaria, a idolatria, estou livre. Idolatria, estou livre. Feiticeiro, eu não sou. Adúltero, também não sou. E semeador de discórdia? Será que é? E semeador de facção? De divisão? De discussão? De disfunção? Isso é o contrário, meu irmão, é o mesmo Paulo que escreve. Abandone essas coisas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quem anda no Espírito jamais satisfará as obras da carne. E ele diz, olhe, o que tem que ocupar o nosso pensamento é qualquer coisa, são as coisas que edificam, é o louvor, as coisas que têm honra, é verdadeiro. Quem vive ou aprendeu a viver com alegria, cuida da mente. Presta atenção na mente. E alguém já disse que os olhos são as janelas da alma, né? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é que a gente está olhando? Qual tem sido nossa prioridade? Palavra, Bíblia, oração, intercessão? Como tem sido nossas madrugadas? Rapaz, pense que dedo que traz um bocado de conteúdo de forma rápida. Muito rápida, né? Um problema de hoje, velocidade e quantidade de informações. Meus queridos, que a gente possa aprender com o apóstolo Paulo, que numa situação adversa, preso, escreveu uma carta direto da prisão, e uma carta que pelo menos 15 vezes fala de alegria, e consegue estimular aqueles que são seus destinatários a alegrar-se, mas alegrar-se no Senhor, a não entristecer com a situação dele. Não, minhas algemas têm servido para o progresso do Evangelho, as pessoas têm falado com mais ousadia, porque eu estou preso, eu quero continuar vivendo, porque o viver para mim é Cristo, estar com vocês, vocês precisam de mim, então eu prefiro continuar vivendo na terra. Qual a sua motivação? Que a gente tenha a motivação correta, que a gente cuide do nosso pensamento, que a gente aprenda a recomeçar, aprenda que a vida precisa seguir, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu vou avançar para as que estão diante de mim, e prosseguir para o alvo, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Lembre-se, não pode ser triste o coração
Você tem Espírito Santo? A alegria é fruto do Espírito. Sorria. Jesus te ama. Sorria, dê um sorriso para seu irmão, faça seu irmão sorrir. Seja sempre sorridente. Tem muita gente precisando da alegria do Senhor. Transforme o mundo com a alegria do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Saia com essa pergunta. E agora? O que é que eu vou fazer com esse conteúdo? Que Deus nos abençoe. Obrigado.